Bom dia, boa noite, boa tarde para todos os senhores. E estamos aí na nossa quarta videoaula de Geometria Analítica, uma análise vetorial. E eu já quero dizer que hoje vamos ter uma aula base muito importante também para a geometria analítica e para toda a matemática em geral. Bom, aprendemos até agora o que era um vetor e as suas três características. Aprendemos a fazer a soma vetorial, uma operação que ocorre dentro do espaço vetorial entre os vetores. E agora vamos entender como que funciona quando um número real está multiplicando um vetor, que é uma grandeza vetorial, ou seja, uma grandeza escalar multiplicando uma grandeza vetorial. Bora pro vídeo? Bora lá! Considerando α um número real e v um vetor de V3, associa-se ambos em um vetor αv. Temos as seguintes condições. Se α for igual a zero ou v for um vetor nulo, significa que o vetor αv é igual a um vetor nulo também, né? Porque o α está anulando ou o vetor nulo está anulando, né, o produto desses dois. Temos a nossa segunda condição. Se α for diferente de zero e v for diferente de um vetor nulo, temos que o vetor v e αv são paralelos. Eles têm o mesmo ângulo, né, a mesma direção. O módulo de αv é a mesma coisa que o módulo de α vezes o módulo de v. E a terceira condição é, se α for maior do que zero, um número maior do que zero, temos que v e αv possuem o mesmo sentido. Mas, se α for menor do que zero, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, etc., quer dizer que v e αv possuem sentidos opostos. Como exemplo, temos aí esse vetor v. Se nosso α fosse meio, meio v seria o mesmo sentido, a mesma direção, só que o módulo é meio v, né? Metade desse vetor, o tamanho. E temos também o menos 1 vezes v. O módulo é igual, a direção é igual, só que o sentido é oposto, né? Olha a seta, contrário à seta do v original, né? Ou seja, é menos v. Bom, vamos para as propriedades agora da multiplicação de uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial, né? Alfa mais beta, né, dois números reais multiplicados pelo vetor v, é igual a αv mais beta-v. Essa é a propriedade distributiva entre escalares e o vetor. Pode ser ao contrário também. Se α multiplicado por v mais u, então é igual a αv mais αu. Essa é a propriedade distributiva de vetores com o escalar. Temos o elemento neutro, né? Ou seja, 1 vezes v é a mesma coisa que v. E também temos a associação, que é alfa vezes beta-v é igual a b vezes alfa-v, que é igual a alfa-beta vezes v. Então, a aula é basicamente isso. É um capítulo muito curto, né? Basicamente, a gente viu que um número real multiplicado por um vetor, ele vai variar o seu módulo, a não ser se ele for um valor neutro, né? Se for 1 multiplicado por v, é v mesmo, né? E a gente viu que, independente do valor de alfa, a direção desse vetor ela não muda, ou seja, v e alfa-v sempre vão ser
paralelos, independente do valor de alfa, né? A única coisa que muda é o sentido. Ou seja, se alfa for maior que zero, o sentido continua igual. Se alfa for negativo, o sentido fica ao contrário, né? E isso é bem visível, né? Porque se alfa for negativo, por exemplo, menos 2v, a gente está falando de menos v, né? É um v negativo, um vetor negativo. E quando a gente está falando de um vetor negativo, significa que o seu sentido é o oposto do seu vetor original, que é o v. Então, é basicamente isso. Vamos fazer agora um exercício para a gente fixar a matéria. Esse exercício vai envolver a multiplicação de escalares e vetores e também a soma entre eles, multiplicados e não multiplicados, etc. Vamos lá. Bom, eu achei um exercício muito bom no livro do James Stewart, volume 2, e esse exercício ele pega uma breve revisão sobre geometria analítica e vetores, né? E a questão é a sexta, né? É a seguinte, né? Copie os vetores na figura e use-os para desenhar os seguintes vetores. E a gente tem até a letra F em várias situações, né? Então vamos lá. Temos o vetor. Esse é o nosso vetor A, original. E o nosso vetor B, original. Então vamos fazer a letra A. A letra A está nos pedindo A mais B. Então, como eu disse na última aula de exercícios, todo vetor equivalente a A pode ser transladado, ou seja, pode ser movimentado para encaixar com a extremidade de B. Ou B pode ser encaixado com a extremidade de A, né? E no caso, nosso vetor A, ele é assim. Nosso vetor B a gente pode transladar para a origem de A. E a nossa soma vai ser dada da origem de A para a extremidade de B, certo? Se você está com dúvida nisso ainda, as últimas duas aulas, ou seja, a aula 2 e a aula 3, está explicando bonitinho como que funciona, né? Então, aqui seria A mais B. Vamos para a letra B. A letra B está perguntando A menos B. Então, agora, menos B é menos 1 vezes B, né? O que acontece? O nosso alfa ele é negativo, ele é menos 1, né? Então, estamos falando de B com o sentido oposto, certo? Então, isso daqui é o nosso menos B. E temos nosso A. E então, seria A menos B. Então, a gente vai encaixar a extremidade de A na origem de menos B. E a nossa soma vai ser da origem de A até a extremidade de menos B. Então, esse vetor em azul, ele é A menos B. Então, vamos para a letra C. A letra C está perguntando qual que é o vetor 2A, né? Nosso alfa, então, vale 2. Então, 2A. Ou seja, se A é esse vetor aqui, 2A tem a mesma direção, ou seja, eles são paralelos, tá? A única diferença... E o mesmo sentido, porque 2 é positivo, é maior do que zero. A única diferença é que o módulo de 2A vai ser 2 vezes o A. Então, isso daqui é 2A. Vamos para a nossa letra D. Nossa letra D está perguntando o menos meio B.
A gente viu anteriormente que o B positivo é assim, né? O nosso B negativo, menos B, é no sentido oposto, né? Porque nosso alfa é negativo. E agora só basta a gente dividir o tamanho do vetor por 2, né? Então isso daqui é menos meio B. Vamos para a nossa letra E. Nossa letra E está perguntando 2A mais B. Então, 2A mais B. Bom, 2A, que nem a gente viu antes, é mais ou menos esse desenho que eu mostrei. E B é mais ou menos assim, né? Vamos ver aqui, ó. 2A, né? A gente dobrou o tamanho de A, mesmo sentido, mesma direção, porque 2 é positivo. A única coisa que muda é o módulo. O nosso B continua o mesmo, né? A gente só transladou o nosso B para cima, né? Para cima. O nosso B aqui. E a soma vai ser a origem do primeiro vetor, que é o A, até a extremidade do último vetor que está somando, né? Que é o nosso B, no caso. E a nossa soma, então, vai ser esse vetor aqui, 2A mais B. E vamos para a nossa letra E. Nossa letra E... Ah, não, essa aqui já era a nossa letra E. Então, vamos para a nossa letra F. F está perguntando B menos 3A. Então, tá. Vamos começar por partes, né? A originalmente é assim. Menos A tem o sentido oposto. E menos 3 vezes A é o sentido oposto, só que 3 vezes maior o vetor. Tá. E já que está pedindo B menos 3A, então a gente começa pela origem de B e a extremidade de menos 3A. Então, a gente tem nosso menos 3A aqui. O nosso B é assim, né? O menos 3A vai ser, então, mais ou menos assim. E a soma é a origem até a origem do primeiro vetor, que no caso é o B, né? B menos 3A, e até a extremidade do menos 3A. Eles juntam aqui no mesmo ponto. Então, isso daqui é B menos 3A. Certo? Então, você vê que não tem muito segredo, é a gente saber fazer a soma e saber ver como que o vetor alfa V se comporta com os diferentes valores de alfa.